Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Está começando aí mais um Jornal da Tarde, que é uma produção, você já sabe, aqui do jornal Estado MS e que você pode acompanhar ao vivo, né, de segunda a sexta-feira aqui pela internet, no endereço www.estadoonline.com.br e também pelo Facebook na nossa página, o @Jornal Estado MS. Veja agora os destaques da nossa edição desta segunda-feira. O frio chegou a Mato Grosso do Sul, né? Muita gente passou o final de semana debaixo do edredom aí, né? Final de semana com temperaturas baixas e olha, deve ser mais longo e úmido o inverno este ano, hein? Apesar da crise provocada pela greve dos caminhoneiros, comerciantes da capital estão otimistas e esperam boas vendas para o Dia dos Namorados. Técnicos do governo se reúnem para discutir o aumento nos preços dos combustíveis. A intenção agora é fazer com que a redução de preços aí nas refinarias chegue finalmente até o bolso dos consumidores. E a falta de gás de cozinha provoca filas em revendedoras de Campo Grande. Estas e outras notícias você confere agora no Jornal da Tarde, que está começando, está no ar. E vamos começar falando aí sobre o frio, né, que finalmente deu as caras aí no fim de semana. A madrugada desta segunda-feira foi gelada em Mato Grosso do Sul, além do sábado e do domingo também, que teve aquele dia, né, para ficar largado no sofá, com garoa fina, temperatura mais baixa. A sensação térmica aí, né, nessa madrugada foi de 7 graus lá em Ponta Porã e 8 graus em Aral Moreira, ali na fronteira ali com o Paraguai. Segundo a meteorologia, as temperaturas devem cair ainda mais na próxima terça-feira, dia 12, daqui a uma semana. E deve se manter em queda aí por pelo menos 6 dias. O frio será úmido e longo, acompanhado de geada em algumas cidades do estado, inclusive aqui em Campo Grande. Aqui na capital, a mínima registrada no final de semana foi de 14,6 graus. Em Três Lagoas, que é uma cidade normalmente quente, o frio foi menos rigoroso, né? Mas houve lá a mínima de 18,2 graus e uma sensação térmica de 16 graus. As temperaturas mínimas ficaram baixas, pelo menos aí até a próxima quarta-feira agora, depois de amanhã, quando a temperatura começa a subir gradualmente, mas ainda muito lentamente. Segundo o meteorologista Natálio Abrão, vem mais frio por aí. As temperaturas devem cair rigorosamente na próxima quarta, dia 12, né, na semana que vem, como eu disse, e se manter em queda aí por cerca de 6 dias até o dia 18 de junho. Cidades de Mato Grosso do Sul, inclusive Campo Grande, devem ser atingidas inclusive por geadas. Desta vez, o frio será muito diferente aí de anos anteriores, pois será úmido, chuvoso e longo. Imagina, vamos passar o inverno largado no sofá embaixo dos edredons, né? Ô, palavrinha difícil para falar. Olha só, aí já começaram as obras do programa Reviva Centro em Campo Grande, que vão reurbanizar a região central da cidade. E os trabalhos se iniciam com a reparação da rede de esgoto ali na rua 14 de julho com a Avenida Fernando Corrêa da Costa. O repórter Marcos Tenório mostra como é que está tudo por lá. Começou nesta segunda-feira a revitalização da 14 de julho. O projeto, que tem duração de 22 meses, promete devolver o vigor comercial da principal área comercial varejista de Campo Grande. A rua 14 de julho deve ter parte das obras concluídas até o final do ano. Segundo a coordenadora do Reviva Campo Grande, Catiane Sabadim, o projeto tem duração de 2 meses por quadra. O planejamento agora inicial, nessa primeira fase da obra, é chegar até o final do ano na Afonso Pena. Então a gente sai da Fernando Corrêa e chega na Afonso Pena numa primeira etapa da obra. Depois a gente vem com o período de chuvas, existe o período de chuvas final de ano. Estamos pactuando as datas festivas de Natal para interferir o mínimo possível e voltamos aí no próximo ano nessa segunda fase da obra. O município pretende transformar a região central em um verdadeiro shopping a céu aberto. O empresário Adalto Dias Júnior
fala da expectativa com o início das obras. Isso gera mais quantidade de pessoas, né? Como eu disse, o projeto é que seja um shopping a céu aberto, então tem tudo para melhoria, né? O prefeito de Campo Grande, Marcos Tradi, garante que o projeto é o mais moderno possível. E a exigência foi trocar primeiro a rede de esgoto. A rede de esgoto que existe aqui na 14 de julho, ela permeia por volta de 90, 100 anos atrás. Todo o material antigo, que nem existe mais para recomposição, para fazer uma rede de esgoto totalmente moderna de países de primeiro mundo. A vendedora de caldo de cana, Nilza Rodrigues, não sabe o que fazer, pois ela ainda não conseguiu retirar seu trailer do local e foi informada que não será remanejada para outro lugar. Agora, né, com essa mudança, eles falaram que a gente tinha que tirar, mas eu perguntei se a gente poderia ir para outro lugar, ele falou que não tem lei nenhuma que represente essa situação, então eles não têm obrigação nenhuma de arrumar um outro lugar, de colocar e nem voltar para cá também, não tem como. As obras têm duração de 22 meses, com início na Fernando Corrêa da Costa, seguindo até a Avenida Mato Grosso. Vamos falar agora de política. Nós temos um convidado ilustre aqui no estúdio, ele que tem uma larga experiência, né, na política de Mato Grosso do Sul, já andou, né, por todos esses cantos do nosso estado, conhece a realidade do sul mato-grossense. Nós estamos aqui em nossos estúdios hoje com o senador Valdemir Moca, do MDB, né, que veio nos prestigiar e falar um pouco do seu trabalho. O senador Valdemir Moca, que é considerado um dos mais assíduos hoje no Congresso Nacional, praticamente quase sem faltas, né? Boa tarde, deputado, senador, tarde, tudo bem? Primeiro, é um prazer, uma alegria, uma satisfação. Eu quero me dirigir à população e dizer que é sempre um prazer, uma alegria comparecer a um programa e prestar esclarecimento do que é um mandato popular, né? Senador, queria lhe fazer uma pergunta a respeito desses fatos recentes da semana passada, a greve dos caminhoneiros, essa ameaça de falta de abastecimento de combustíveis. Ameaça não, né? Chegamos a realmente ter um desabastecimento de combustíveis durante alguns dias, produtos que não chegaram às farmácias, produtos que não chegaram aos supermercados. Qual é a análise que o senhor fez desse movimento que nós tivemos? Foi realmente, na sua opinião, um movimento reivindicatório baseado em reivindicações realmente procedentes? Primeiro, eu me lembro que, não sei se 3, 4 anos atrás, eu fui designado, eu e o hoje ministro Blairo Maggi, um representante do Senado para mediar uma greve dos caminhoneiros. Essa não foi a primeira greve, não é a primeira vez que os caminhoneiros fizeram greve, né? Acho que teve o maior impacto agora, né? Mas já teve outros momentos. Teve o maior impacto porque, na verdade, é um conjunto de coisas, né? O preço do óleo diesel, a política da Petrobras de repassar e deixar flutuar o preço do valor internacional, né? E o barril do petróleo, ele aumentou, né? De 29, hoje está em praticamente R$80 o barril. E claro que isso representa repercute no mercado internacional. No mercado internacional, e a política agora é praticar os preços sem nenhuma interferência. E também a questão do câmbio, porque o dólar também, né, o preço do barril, ele é colocado, ele é vendido no preço em dólar, então o dólar subiu, então tudo isso aumentou. E isso represado no motorista, no caminhoneiro, e na população como um todo, que não é só por preço do óleo diesel, né? Agora, isso tem uma explicação, né? Então a gente precisa também contextualizar. Por muito tempo, eu não quero partidarizar isso aqui, nem faria, acho deselegante, mas muito tempo o Brasil ficou vivendo uma política de preços represados artificialmente. Eu me lembro de uma declaração do próprio Rui Falcão, que é o
presidente do PT, que se a presidente Dilma não congelasse o preço da gasolina, ela perderia a eleição, né? E lembro também de terem baixado o preço da taxa de energia, né? E claro que quando você baixa o preço da energia, né, você fica com uma dívida acumulada entre as empresas. Agora, eu acho que o atual governo, demorou para compreender, ele não teve uma habilidade para tratar desse problema. Eu acho que esse é um problema que o Brasil precisa prestar atenção. Primeiro, o Brasil fez uma opção lá atrás, isso há 40 anos atrás, né, que nós tínhamos uma malha ferroviária importante, e o Brasil, eu acho que até por pressão de próprias empreiteiras e tal, abandonou esse modal ferroviário e apostou muito num único modal, que é rodoviário. E o Brasil hoje é dependente quase que exclusivamente do modal rodoviário. Aí houve todo um interesse de empresas e tudo, um conjunto. Eu não estou culpando ninguém. Eu acho que a reivindicação é justa, acho que ela poderia ter sido antecipada, o governo podia ter designado, podia ter evitado, né, muitas coisas, ou no mínimo amenizado isso daí, né, e acabou surpreendendo o governo e prejudicando muito o país, as pessoas, a própria economia, que aí nós não temos ainda uma ideia do que isso vai representar, mas sem dúvida nenhuma a economia será prejudicada. Bom, senador, falando um pouco agora das nossas eleições, né, o senhor é pré-candidato, né, à reeleição. Sou pré-candidato agora ao Senado, e nós temos aí apenas 2 vagas, né? Sim. O senhor acredita, já há alguns nomes, o seu é um deles, né? Digamos assim, que sejam favoritos a ocupar as 2 cadeiras apenas que precisam ser preenchidas. O senhor acha que vai ser aqui para Mato Grosso do Sul uma eleição bastante difícil, senador? Eu acho que é uma eleição disputada, né? Bem disputada, né? Vários candidatos e candidatos que têm serviços prestados, têm popularidade, né? E isso daí será julgado pela população. Eu vou estou apresentando o meu trabalho. Eu sempre procurei fazer um trabalho que é visitar o município lá em loco, recolher as suas reivindicações, e posso te garantir que tem um trabalho para mostrar que é um trabalho muito forte. Não existe nos 79 municípios do Mato Grosso do Sul nenhum município que eu não tenha ajudado. Eu sempre ajudei, independente de quem estivesse como prefeito, porque eu sempre respeitei isso. Às vezes você perde, às vezes você ganha uma eleição, mas você tem um compromisso com a população. E essa população, ela repetidas vezes me colocou, votou em mim, me colocando como deputado estadual, deputado federal, senador. Então, é um compromisso muito maior. Eu nunca condicionei liberar recurso em função de apoio político. Eu acho que se você fizer um bom trabalho, o próprio apoio prefeito, vem naturalmente. Ele reconhece que você o ajudou. E a população também. Senador, entre os projetos que o senhor defendeu e defende lá no Senado e tal, um bastante interessante aqui é aquele que o preso tem que arcar com os seus próprios custos dentro da cadeia, ou através de pagamentos, né, se o preso tiver condições para isso, ou através de trabalho. Em que pé que está esse projeto, senador? Ele hoje ele é o primeiro projeto que vai ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, né? Só para que a população entenda, não é um projeto eleitoreiro. Eu apresentei isso em 2015, né, ou 2016, né? Não é agora, acho que foi 2015. É que as coisas praticamente no início do mandato. Ela foi tramitando por várias comissões e agora está na última, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Um projeto, eu acho o seguinte, longe
que muita gente acha que você quer penalizar pessoas, quer punir ainda mais. Eu acho que a maior penalidade é quando você, o detento que está lá, ele perde a liberdade. Ele está ali preso, ele está encarcerado, né? Agora, nós vivemos um momento de falta de recurso e os nossos presídios viviam um caos financeiro, né? E eu acho também que uma pessoa que vai ficar lá 10 anos, 15 anos, 20 anos, ela fica numa ociosidade muito grande. E essa ociosidade, ela é ruim, né? E ela, após vezes, essa ociosidade, ela virá presa muito fácil das facções que hoje estão aí eles podem ser aliciados, né? A pessoa por preso parece que sai pior do que entra. Exatamente. Né? E eu acho também que o dia trabalhado, ele acaba descontando a pena. E você pode ter pessoas que podem aprender uma profissão e sair de lá realmente com uma profissão. Agora, o mais importante, eu não acho justo que o contribuinte tenha que pagar por isso. Né? Então, uma pessoa fala, o cara está preso e tal, mas o cara se esquece que muitas vezes o cara que está preso lá, ele assassinou uma pessoa, ele deixou uma família, né? uma mãe, uma mulher viúva, filhos órfãos, né? Ou estuprou uma pessoa. Quer dizer, é preciso levar isso em consideração também. Ou desviou, ou roubou, ou enfim. Então, o mínimo que eu acho é que o cara tem que pagar pela sua estadia, que hoje é paga pelo contribuinte. Nós temos experiência de várias escolas públicas que foram reformadas com mão de obra de detentos. Eu acho que isso é uma coisa importante. Sim. E tira essa ociosidade. A pessoa, isso faz bem, ele sai, ele entra em contato, ele vai trabalhar. E quem pode pagar, esse sim, tem mais que pagar mesmo. Né? Por que que o contribuinte vai pagar por esse delito que o cidadão cometeu? Eu acho que esse é um projeto, e é um projeto que eu ouvi de muitas pessoas, viu? Não é uma coisa que saiu só da minha cabeça, eu ouvi muita gente. É claro que eu não quis amarrar o projeto, porque eu acho que ele precisa ser normatizado. Uma coisa que eu deixo claro, é claro que se a instituição não tem condição de ofertar esse trabalho, aí o preso também não pode ser penalizado. Né? A instituição tem que ser capaz de ofertar essa mão de obra, tem que fazer ele trabalhar. Esse projeto, no mínimo, vai servir para a gente começar uma discussão do quanto é importante, porque em vários países, né, isso é adotado e tem dado certo. Senador, na sua campanha à reeleição, aí, falando ainda de pré-campanha à reeleição, o senhor tem uma bandeira definitiva, exclusiva para defender? O que o senhor está, por exemplo, colocando para a população como primordial para a sua reeleição? Eu acho que o Mato Grosso do Sul depende fundamentalmente da agropecuária. Alguns gostam de chamar do agronegócio. Eu não sou produtor rural, mas eu entendo que é um compromisso que eu sempre tive quando eu fui para lá. É defender o agronegócio, que é a base da nossa economia. O setor mais forte. Né? Quando você tem a agricultura e a pecuária forte e tal, isso se reflete diretamente no comércio. O comércio vende mais, né, contrata mais, e isso faz girar, né, a espiral da economia. É importante. E quando você compara isso, os municípios onde, por exemplo, a agricultura é forte, você vê que a economia do município também é mais forte. Eu sou médico, então eu tenho por obrigação me envolver e estar sempre nas lutas, né? Recentemente eu tomei o compromisso, fui eleito presidente de uma subcomissão da chamada doenças raras, que não são tão raras assim. Existem 13 milhões de brasileiros que possuem uma doença, né, que é chamada de doença rara. São doenças de difícil diagnóstico, muita gente acaba morrendo sem saber,
do que ela morreu. São doenças realmente. E que não tem política, ainda não tinha, ou pelo menos não tem uma política pública que possa realmente oferecer um conforto maior. Olha que eu estou falando de 14 milhões de brasileiros, mas se você multiplicar, você é modesto, multiplicar isso por 3, que é uma família, o mínimo de uma família quase, você está falando aí de quase 40 milhões de pessoas, né, que tem esse problema. Porque uma pessoa com uma doença rara, eu conheço casos aqui, tem uma doença, só para citar uma, tem até uma sigla, a AME, a pessoa nasce com uma atrofia da medula espinhal. Você possa imaginar essa pessoa, ela não está, né, completamente dependente. Né? Então, e várias outras doenças que são acometidas. O mínimo que nós temos que ter são centros de referências capazes de estabelecer o diagnóstico da forma mais precoce possível, e ainda você tem todo um trabalho que é essa questão do remédio. Porque o que me deixa indignado é o seguinte: um paciente tem um diagnóstico de uma doença rara, ele faz um uso contínuo de um determinado medicamento. Normalmente esse medicamento tem o custo alto, não é um mercado grande, né? Então os remédios são caros em função da escala de produção mesmo. Né? E aí, de repente, esse produto que é distribuído na rede da SUS, ele simplesmente deixa de ser fornecido. Ora, uma pessoa que faz um uso contínuo do medicamento, dependendo da gravidade da doença que ele tem, ele pode vir a óbito. Eu acho que isso é um negócio que eu fico indignado como isso, não só como médico, mas como cidadão. Bom, senador, eu gostaria de conversar muito mais com o senhor, mas nosso tempo aqui é sempre meio apertado. De qualquer forma, gostaria de agradecer a sua disponibilidade de ter vindo ao programa conversar com a gente, falar do seu trabalho no Senado. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e espero estar à altura de merecer, né? Mais um voto de confiança. A confiança que foi me dada em 2010 para ser senador pelo meu querido Mato Grosso do Sul. A gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco o Jornal da Tarde volta com mais informação e notícias para você. Não saia daí.